Então, pessoal, vamos lá, passando aqui para o nosso diagrama de comando. Então, o que podemos observar? Vocês olharem do nosso lado direito, né? Lembrando aqui o crédito ao autor que fez a animação, né? Elias Faustino de Souza. Então, ele cedeu para nós aí esta animação para melhor explicar aí o funcionamento de um circuito elétrico de comando. Então, olhando do lado direito, observando aí os componentes, a parte física deles. Então, observamos aqui, este aqui ó, é o motor elétrico, que a gente vai aprender melhor aí, né, como ligar, como funciona, nas aulas de máquinas. Entretanto, todo comando elétrico tende aí a ligar um motor. É o principal dos comandos, né? Então, a gente vai observar que tem nomes para os comandos. Hoje, este que vocês estão observando é um comando simples de partida direta de um motor trifásico. Então, este é um dos primeiros comandos aí a gente aprender, né? Então, iremos aprender o quê? Como é feito, né? Falar um pouco sobre o diagrama, como ele é montado, como que eu desenho, né? As simbologias dele. E a relação deste diagrama com a parte física do circuito. Como que eu sei, né? Eu tenho que conhecer o componente e conhecer a simbologia. Então, por isso que na aula passada eu pedi para vocês pesquisarem sobre a simbologia dos componentes. Então, vamos observar. Aqui temos esse motor, ok? O motor, qual que é a simbologia dele? A gente tem que sempre conhecer as simbologias, então eu vou mudar aqui, ó, simbologia de um motor. Ok? Um círculo escrito M3 e esse tio significa um motor trifásico, de 3 fases. Fiquem tranquilos que a gente vai explicar melhor, né, a questão de motor trifásico, corrente contínua ou corrente alternada, lá nas aulas de máquina. Trifásico, bifásico, monofásico. Então é só para vocês primeiro já conhecerem a simbologia e o físico do motor. Então, além do motor, vamos ter aqui, ó, neste ponto, o relé térmico. Qual que é a simbologia do relé térmico? É este aqui, ó, F7, nomenclatura, e a simbologia do relé térmico. Então, vão guardando a simbologia, né, em relação ao componente. Se não lembrar bem do componente, é lógico que o desenho, né, foi feito aí em AutoCAD ou SolidWorks, então a gente tem um desenho próximo. Mas se não lembrar, volta lá no primeiro vídeo, olha a foto do relé térmico, né? Olha outras imagens também na internet e vocês vão ver certo, né? Corretamente relacionar a simbologia com o componente. Tá? Essas simbologias são todas simbologias aí das normas ABNT, né? Então atendem pela normatização. E aqui, vamos lá, a gente tem também o contator e a simbologia do contator. Então, a simbologia do contator, normalmente junto vem essa bobina. Essa é a bobina do contator e aqui são os contatos principais. Como identificar contato principal? Olhar sempre isso. 135, parte superior, 246, a parte inferior aí dos contatos. A bobina, normalmente ela está no comando principal, circuito de potência que a gente fala, e diagrama de comando, também tenho ela aqui, ó. Né? Com calma aí eu vou falar para vocês por que a gente tem o diagrama partido em duas partes, né? Chamando ele de diagrama de comando e circuito de potência, né? Ou diagrama de potência também poderia falar dessa forma. A princípio a gente só está compreendendo mais a relação do componente com sua simbologia. Então, o que mais que nós temos aqui? Fusíveis do tipo rosca. Aqui eu tenho 3 fusíveis, que vai fazer a parte de potência do motor. E aqui eu tenho mais 2 fusíveis, que vai fazer, né, a parte de comando. Então a simbologia do fusível está aqui, ó, que é o F21 e F22. Esses são os nossos fusíveis.
E no circuito principal está aqui, ó, F1, 2 e 3. Então essa é a simbologia de fusíveis. E fusíveis tanto para comando como para circuitos eletrônicos ou elétricos diversos, a simbologia é exatamente a mesma. Ok? O que mais que observamos aqui? L1, L2, L3. Isso daqui são as fases, né? Então, essa é a representação das nossas fases. O que é a fase? São as fases de alimentação, onde eu tenho aí a tensão e a corrente elétrica. Conforme eu alimentar o circuito, vai gerar corrente elétrica, vai circular corrente elétrica por ele. Entretanto, antes disso, eu só tenho a tensão nesses pontos. Ok? Então, 3 fases de 60 Hz e 220 volts. Olhando aqui o diagrama. Entretanto, vamos voltar lá para a parte física, vamos observar. Falamos aqui do motor, relé térmico, contator, fusíveis. O que faltou? Faltou falar das botoeiras. Então, o que a gente tem ao lado aqui? Botoeiras. E onde que eu observo ela? As botoeiras só ficam nos diagramas de comando, porque elas são os acionadores, o que produz o comando aí do nosso circuito. Então, esse S1, 3 e 4 é uma botoeira com contato aberto. S0, uma botoeira com contato fechado. Pode ser representado com a nomenclatura e o símbolo literal, né? S0 ou B0. Né? S normalmente é uma nomenclatura aí que provém da palavra em inglês, né? Que significa chave ou botão, né? Por isso usa S. Mas aqui na nossa norma ABNT a gente usa bastante o B, B0 e B1, ok? Entretanto aqui a gente tem com S. Então, vamos lá. Diagrama de comando. Por que eu faço esse circuito, né? Esse circuito aqui ele tem que prever o quê? As proteções, ok? Todas as situações que eu posso vir a ter para acionar esta bobina. Então vamos observar aqui. Ó. Eu tenho 2 fusíveis a início no nosso circuito. Por que eu desenho os fusíveis? Eu projeto eles, lógico, para proteger o circuito contra curto-circuito e sobrecarga. Então eu sempre vou ter, né, os fusíveis ou disjuntores. Né? Aqui eu não tenho disjuntores, mas tenho os fusíveis. Aí eu venho adiante, eu tenho um contato fechado do relé térmico. Vocês vão aprender, né? Vocês aprenderam um pouco lá sobre o relé térmico. Depois vamos pesquisar um pouquinho mais. Relé térmico nada mais é do que um dispositivo de proteção térmica caso a corrente elétrica desse motor aumente. Ele vai abrir esse contato elétrico. Aí, adiante, a gente tem aqui o botão S0 fechado. Esse botão vai ter a função de desligar o motor. Então, quando eu apertar esse botão, vai abrir esse contato. Perceba que a nossa simbologia indica o quê? Ó? Que eu tenho uma posição fechada do contato. Na hora que eu empurrar ele, vai abrir esse contato. Abriu o contato, vai deixar de circular corrente elétrica, caso esteja circulando aqui. Aí eu tenho adiante um contato S1, que é o nosso botão liga, esse verde aqui, vocês pesquisaram aí as cores dos botões, né? Botão verde serve para ligar, botão vermelho serve para desligar. Então, se eu apertar aqui, vai acontecer o quê? Vai fechar esse contato 3 e 4. Se a gente observar aonde circula a corrente elétrica, nessas linhas, as linhas são o quê? Fios, cabos. Então, é representação de cabos aqui, ó, cabos, aí ele é ligado no relé térmico. Vocês vão ver que na parte física aqui, eu vou ligar esse circuito, né? E aí vai ser a representação dos nossos cabos. Então, passou o cabo aqui no contato do relé térmico, foi para o botão desliga, do botão desliga, desceu mais um cabo para o nosso botão liga, saiu do botão liga, foi para a bobina do contator, A1 e A2 e K1. A nomenclatura, símbolo literal da bobina do contator. E aí o outro lado do contator foi para outra fase.
Porque nós precisamos ter duas fases elétricas, né, para a gente ter essa tensão de 220. Então, ó, duas fases de 60 Hz, que é a frequência da rede, com tensão de 220 volts. Não se preocupe quanto quando eu falo aqui sobre tensão, corrente, porque tem as outras aulas para complementar, né? Vocês estão aprendendo aulas de eletricidade básica, comandos elétricos e máquinas, são aulas em conjunto, né? Para a gente entender o que é um circuito elétrico, o que é tensão, corrente, máquinas e componentes elétricos diversos aí. Então vamos lá, seguindo. Então esse circuito de comando, ele vai fazer o quê? Ele vai comandar a bobina do contator. E quando eu comandar esse contator, ele vai fechar os contatos abertos. Se vocês observarem aqui, tem um contato aberto desse contator. Esse contato a gente diz que é um contato de selo, porque na hora que eu energizar a bobina desse contator, esse contato vai fechar e vai circular corrente por aqui. Para que isso? Para que eu possa soltar este botão e o circuito continuar energizado. Então ele é um contato chamado contato de selo ou contato de memorização. Quando eu energizar o circuito, vocês vão perceber isso. Então vamos lá, diagrama de comando. E aí vamos falar um pouquinho aqui do diagrama do circuito de potência. É um diagrama só, né, pessoal? Então vocês podem interpretar como um único diagrama. O que acontece é que a gente separa ele para ficar melhor para explicar, né? Entretanto, um tem duas fases, só vai estar alimentando a bobina do contator, que nada mais vai fazer o quê? Ele vai fechar os contatos abertos ou abrir os fechados. Então, ó, percebam, na hora que eu energizar a bobina do contator, ele vai fechar esses contatos. Se a gente perceber as linhas, ó, a única coisa que interrompe essas linhas é o contator. Aqui ela está passando por 3 fusíveis. Esses 3 fusíveis têm a função aí de proteger quem agora? O motor elétrico. Então, fechou um curto aqui no motor, os fusíveis vão romper, vão queimar. No outro circuito aqui, na parte, né, do comando, né, um outro, mas é o mesmo, ele está protegendo principalmente a bobina do contator. Bobina e aqui protegendo o motor. Então, fusíveis, contator nada mais é do que uma chave magnética, porque magnética eu preciso energizar a bobina dela para ela mover esses contatos elétricos. Para quem tem às vezes não tem uma noção ainda de circuitos elétricos, essa chave magnética seria como 3 interruptores aí, né? Então, se eu acionar, eles vão fechar. Eu falei sobre interruptores, às vezes é a noção que vocês têm aí apenas de interruptores na residência, né? Para quem trabalha nas empresas aí, já conseguiu vivenciar aí outras situações, né? Às vezes com o pessoal da área elétrica e de manutenção, fica mais fácil assimilar. Então vamos lá. Aí temos o contator e temos o relé térmico aqui. Percebam que o relé térmico, os cabos passam por ele e já vai direto para o motor. O único que está interrompendo aqui é o contator. Eu preciso fechar, né, fechar aqui os contatos para que a gente tenha alimentação no motor. Percebam? Fase 1 só vai chegar no motor depois que eu fechar o contato deste contator 1. Aí ela vai alimentar esse motor. Fase 2 e 3 da mesma forma. Então esse motor só vai vir a girar, né, a movimentar, na hora que eu energizar essa bobina mover esses contatos vai energizar o motor. Isso acontece de qual forma? Como são ligados esses cabos? Vamos começar aqui pelo circuito principal, já está ligado, né? Então perceba que eu tenho 3 cabos. Eles vêm até os fusíveis, cada cabo, passa pelo contator. Entretanto, o contator está aberto. Aí sai do contator, vai para o relé térmico, que é esse aqui. Aí eu ajusto o relé térmico de acordo com a corrente do motor. Vocês viram na primeira aula, né? Aí na saída do relé térmico,
eu alimento o motor. Então isso aqui é a parte de potência, é a parte principal, porque é onde vai circular a maior corrente, aí que é a corrente elétrica do motor. Tá? A gente vai aprender a calcular aí também a corrente elétrica do motor, adiante aí, nas aulas de máquinas, essa é a principal lá. E aqui a gente aprende a ligar, né, fazer os circuitos de comando para esses motores. Então, vamos observar agora, eu vou ligar aqui ó, o circuito diagrama de comando. Liguei um outro ponto. O que eu fiz aqui? Ó? Eu liguei a fase 1 ao 95, né, do nosso relé térmico aqui, ok? E aí também liguei a outra fase já ao nosso contator, já liguei o A2 aqui também, ok? Então, eu vou sair aqui agora. Perceba que eu já fiz essa ligação aqui, ó, do 96, eu saí, fui até o botão fechado aqui, né, que é o botão S0. Aí eu vou sair deste botão e vou alimentar aqui o nosso botão S1, ok? Fui até o 3 dele. Então eu estou fazendo o quê? Estou ligando os cabos elétricos nos componentes. Aí eu ligo aqui, daqui a gente foi para onde? Para a bobina do contator. Ok? O que falta ligar agora? O contato de selo. Ó, fiz a ligação 13 aqui no ponto 3 de S1. Aí eu vou ligar agora esse fio aqui que é o fio 14 ligado no fio 4, ok? Então fiz a montagem do comando elétrico. Eu observei aqui o diagrama, né? A gente está aprendendo primeiro a ler o diagrama, né? Entender a simbologia, então cada componente aqui tem a sua simbologia específica. Então, já vão guardando essa simbologia, anotem no caderno o que é a simbologia de um relé térmico, para não esquecer, o que é a simbologia de uma botoeira, o que é a simbologia de um contato do contator, né? Seja aberto ou fechado, para nos demais diagramas ficar um pouquinho mais fácil aí. Então, ó, fiz a montagem do circuito de comando. E eu já tinha a montagem, né, do circuito principal. Perceba que é um circuito só. A gente fala que esse aqui é um circuito de partida direta de um motor. Aí vou fazer o teste. Vou pressionar a botoeira S1. Perceba que eu pressionei ela, ele energizou o nosso contator. Ok? Aqui eu observo na parte física, né? Ó, energizou o contator. O que aconteceu, né? Fechou os contatos internos aqui e alimentou o motor girando. Como eu tenho esse contato de selo, ele mantém o contator ligado, mesmo depois que eu soltei essa botoeira. Por quê? Essas botoeiras são botoeiras de impulso. Para quem trabalha nas indústrias aí sabe que eu pressiono o botão e solto, ela retorna à posição inicial dela, que é feita por mola. Então, por isso que existe esse contato de selo. Como que eu desligo esse circuito? É só apertar o botão vermelho. Ele vai interromper, né, a corrente elétrica aqui e vai cortar o nosso motor. Ok? Nessa animação eu percebo que eu não consigo visualizar aqui o circuito, né, o diagrama de comando funcionando. Eu só percebi aqui a parte física. Eu vou mostrar mais um diagrama para vocês, né? E aí vocês vão visualizar esse circuito, diagrama de comando também funcionando. E aí vai dar para a gente ver, né, de forma melhor aí a circulação da corrente elétrica. Então, este é mais um diagrama aí, né, para a gente compreender. Mais uma condição aí para vocês irem treinando, né, e compreendendo melhor a questão dos diagramas elétricos, onde a gente tem as simbologias e os componentes físicos. O mais importante é isso, né? Entender principalmente aí, ou inicialmente, né, a leitura dos diagramas. Então, no próximo diagrama aí, vai dar para a gente visualizar um pouquinho mais, né, essa questão aqui de circular a corrente elétrica, e vocês vão visualizar no próprio
diagrama como acontece. Aqui eu mostrei mais a parte física em relação ao diagrama elétrico aí desenhado com suas simbologias. Então, o próximo diagrama vai dar para compreender um pouquinho melhor essa parte aí.